Testando, pessoal. Boa noite. Vamos lá para o dia 2, Napoleão Hill. Ontem falamos sobre as 5 principais leis e hoje vamos para as outras 5. Mas antes, vamos pegar a energia, concentrar a energia no silêncio. Hoje é a 6ª lição. Boa noite, pessoal. Hoje é a 6ª lição. Vamos tratar sobre a imaginação. Ele deixa bem claro que a imaginação é uma das coisas mais poderosas do mundo. Deixe-me lembrar vocês que eu estou aqui no Instagram, estou aqui no YouTube. Então, às vezes eu vou olhar aqui e às vezes eu vou olhar aqui. Então, o que é que Napoleão Hill aborda em relação à imaginação? Ele diz que a imaginação é uma das coisas mais poderosas que pode existir. Muitas vezes nós temos o conhecimento e esse conhecimento é limitado. Um exemplo, se eu ficasse apenas na leitura desse livro de Napoleão Hill, meu conhecimento, minha imaginação estaria apenas limitado a este livro de Napoleão Hill. Só que quando ele aborda a questão da imaginação, ele fala, nós podemos ir além. E como nós podemos ir além? Nós temos que imaginar o objetivo, que vamos para a 3ª lição que foi abordada ontem, a questão da autoconfiança. Você tem que ter autoconfiança quando for usar a sua imaginação. Sabe por quê? Porque se você começar a utilizar a imaginação, não tiver autoconfiança, na primeira pessoa que chegar e disser, cara, isso aí não dá certo. Não dá certo, tu tá errado, tu tá louco. Quem já viu você imaginar uma questão dessa? Isso não existe. Isso é coisa da sua cabeça. Então não adianta de nada ter imaginação se você não tem autoconfiança em si mesmo para aplicar o projeto na sua vida. Que, aplicando a imaginação, nós voltamos ao 2º princípio, que seria o objetivo final bem definido. Uma das coisas que foram abordadas em várias palestras foi a questão de o homem chegou à Lua, só que ninguém tinha ido à Lua. Então, todos aqueles que pensaram em ir à Lua, quando ninguém jamais tinha pensado, não se tinha aquela tecnologia, o homem conseguiu, através da sua imaginação, de um objetivo principal bem definido, conseguir chegar à Lua. E aí é que está o nosso ponto. Muitas vezes nós imaginamos, chegamos à 6ª lição que ele vai nos contar, que é o entusiasmo. Quanto mais as pessoas param de certa forma, lhe aplaudir, dizer, é isso aí, cara, você está no caminho certo, o seu entusiasmo ele vai baixando. Então, muitas das dificuldades foram enfrentadas por aqueles que utilizaram a imaginação para chegar em um ponto além e foram desmotivados por aquelas pessoas que sequer imaginava que seria possível. Através da iniciativa, que foi a 5ª lei abordada ontem, agora nós estamos na 6ª, que é o entusiasmo de você, apesar de todas as dificuldades enfrentadas no processo, não perder o entusiasmo naquilo que você deseja alcançar, tendo um objetivo principal
bem definido. Relembro a vocês que estão entrando aqui agora, também estou ao vivo no YouTube, né? Então eu estou olhando para esta câmera e também estou olhando para esta câmera. Às vezes eu vou olhar para você, às vezes eu vou olhar para vocês, mas eu estou falando com todos, certo? Então, apesar de que maneira o entusiasmo nos afeta, pode ver, todas as vezes que nós chegamos para alguém e motivamos, geramos energia, motivação e vibração naquela pessoa, ela vai inspirar e estar entusiasmada para continuar naquele projeto. Caso não, essa perda de energia, esse entusiasmo, ele vai diminuindo. Um exemplo que é passado e que eu venho observando. É muito mais fácil você assistir a uma live com 10 mil assistindo, mesmo que você não saiba o porquê aquelas pessoas estão ali, mesmo que seja a primeira vez que você entrou naquela live, mas você está ali. Você olha para aquele númerozinho ao lado do ao vivo e o palestrante está naquela audiência, está com aquela energia, aí fala, não, ele está falando assim porque tem 10 mil pessoas ao vivo. E você fica olhando assim. Então, o entusiasmo faz parte. Só que o Napoleão Hill, na 8ª lei, ele vai falar do autocontrole. Autocontrole é você gerenciar todas as suas emoções diante do que vai acontecer e do que está acontecendo. Por quê? Vocês já devem ter escutado várias e várias vezes. Ansiedade é pensar em algo que está por vir. Eu estou ansioso. E o depressivo é pensar naquilo que já existiu. É pensar naquilo que aconteceu no passado. O autocontrole está relacionado a isso. Decidir suas emoções no futuro. Pois eu faço a mesma pergunta que o Dr. Laí Ribeiro fez em uma de suas lives. Não tem como você pensar no amanhã, no futuro. Não tem como você viver no futuro. Aí ele faz essa pergunta. Você já acordou amanhã? Já aconteceu isso com você? De hoje, agora, você acordar no amanhã? Não. Agora é o presente. O amanhã só chega amanhã. Ele aborda isso em suas lives e parece sim uma brincadeira, mas nós temos que aprender desta forma, como se brincadeira fosse, para tirar todo o peso da teoria, todo o peso daquilo que nos atrapalha diariamente. Só que nessa questão do autocontrole, Napoleão Hill fala do autocontrole das suas experiências para deixar de ser pobre. Como assim? Rico? Pense mentalmente. O que é uma pessoa rica? Vê um Rolex? Uma pessoa que usa um iPhone? Uma pessoa que tem um carro? Uma pessoa que tem uma casa? Uma pessoa que é dona de uma empresa? A pobreza que ele fala no livro está relacionada à pobreza mental. De uma pessoa que é privada de experiências. Uma pessoa que poderia melhorar, mas não melhora. Que pode chegar muito mais além, mas não chega. Aquela pessoa convencida de que suas experiências atuais vai determinar todo o seu futuro. Uma pessoa que abre mão de todas as suas oportunidades. Uma pessoa que não tem autocontrole para gerir as suas emoções. E ele vai falar da evolução dos transportes. Quando o homem ainda não tinha um transporte, ele ansiava em ter um transporte. Hoje, ele tem um transporte e ele deseja outra forma de ser transportado. Um exemplo, saímos da bicicleta, fomos para a motocicleta, depois fomos para o carro, depois para o avião, foguete. É sempre o anseio do transporte. Só que agora
Você talvez não tenha uma bicicleta, você talvez não tenha uma motocicleta, você talvez não tenha um carro, um foguete, mas você tem um celular. E esse transporte que ele fala é o transporte mental de você poder visualizar e canalizar as suas energias em busca de algo a mais. Algo que você poderia fazer, mas ainda não fez. Se transportar para algo melhor na sua vida. Vamos chegando então à nona lição. Essa nona lição, eu até ficava um pouco receosa de aplicá-la aqui no Brasil, pois quando nós falamos de Napoleão Hill, do Henry Ford, nós observamos modelos que foram aplicados nos Estados Unidos. E será que esse modelo de pensamento, esse modelo de ação funciona aqui no Brasil? Que é na nona lição, o hábito de fazer mais do que a obrigação. Eu não sei se vocês já observaram, mas se não me falha a memória, na Bíblia tem uma passagem que diz: o servo que só faz o que lhe é mandado é um servo imprestável. Você já imaginou você colocar uma pessoa para trabalhar para você, ele só fazer o que lhe é mandado? Um exemplo: você contrata uma secretária do lar e você chega em casa e diz: fez a janta? Ela: não, você não mandou. Passa o pano no chão? Não, você não mandou. Só faz aquilo que lhe é mandado. Você já pensou que às vezes você no seu trabalho só faz o que lhe é mandado? Não faz além do que você poderia, que é o mínimo possível. Muita gente deve estar pensando: não, mas é o meu descanso. Não, mas fulano não faz, porque eu teria que fazer. Ou principalmente quando diz assim, ele não faz e ganha a mesma coisa que eu faço e recebo a mesma coisa que ele, e então vocês continuam no mesmo lugar. Já observou como é que funciona? Você, na sua cabeça, pode ser melhor do que aquela pessoa, e aquela pessoa não faz, e vocês duas continuam no mesmo lugar, e um achando que é melhor do que a outra, mas nenhuma sai de onde está. Já pararam para observar? E aí todas as duas ficam fazendo as mesmas coisas e competindo para ver quem faz só o que é, como a gente dizia nas Forças Armadas, só o que é previsto. O que é que está previsto para eu fazer? Só isso aqui. Pronto. Aí fica muitas vezes como se fosse uma repartição que existe, mas não funciona. Sai aquela questão da emoção do humano e passa aquela questão de: deu meu horário. Não, vem amanhã. A pessoa está ali na frente e diz: não, fale comigo pela internet. Não, eu só atendo pelo WhatsApp. E a pessoa está ali na sua frente. Como muitas vezes já houveram vezes que a pessoa na minha frente dizia: não, só pelo telefone. Eu cheguei a dizer isso. Eu não estou falando aqui para vocês agirem de determinada forma, que eu li, que estava no livro e eles aplicaram, e eu fiz diferente, não. E você talvez vai chegar amanhã no seu trabalho, para quem trabalha, você vai chegar na escola, para quem estuda, para quem é professor, para quem é gestor, e vai fazer o que está previsto. Vai ter lá o cronograma, está previsto isso, meia hora para aquilo, e pronto, acabou. Aí você, achando que é diferente de muitas pessoas, chega em casa, pensando que só você está fazendo aquilo, mas tem milhões que estão fazendo, né? E vai se distanciando mentalmente, porém parecendo mais com outros, fisicamente, mentalmente, em suas ações diárias. Ele fala sobre o mastermind na nona lição, que é a questão do pensamento, de que você, se você tiver uma ideia, você terá que compartilhar aquela ideia, porque uma ideia só, ela é como aquele ditado que nós
dizemos, uma andorinha só não faz verão. Então, dizem que a ideia é macho e a ação é fêmea. Então a ideia precisa ter um encontro com a ação para poder germinar. É como a semente. A semente é como se fosse uma ideia. Se ela não cair numa terra fértil, naquilo que possa fazê-la germinar, e diferente da semente, nós humanos escolhemos nos tornar uma árvore frondosa, com bons frutos, ou ser eternamente uma semente. Mas a semente não. A semente, ela vai germinar, porque a semente anseia. Escutem bem. A semente anseia ser aquilo que pode ser, diferente do ser humano. O ser humano muitas vezes tem medo de se tornar aquilo que ele pode ser. Ele tem medo. Então, embora ele esteja num terreno fértil, ele diz, não, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Não quero ser árvore. Eu não quero ser árvore. Eu prefiro ficar na semente porque aqui está no escuro, está aconchegante. Se eu sair daqui, eu vou ser uma árvore frondosa. E essa árvore frondosa vai enfrentar chuva, frio. Eu vou ter que frutificar e as frutas vão cair do pé. E as pessoas talvez um dia possa ou me podar ou me cortar. Então o ser humano muitas vezes tem medo. Inclusive, alguns estudiosos dizem que se os seres humanos fossem árvores, elas não passariam dos 3 metros. Por quê? Porque era alto demais e o ser humano teria medo de cair. Então, se o ser humano fosse uma árvore, de acordo com esses estudiosos, a árvore que o ser humano poderia ser não passaria dos 3 metros, com medo de cair no chão, com medo de se esfarelar, com medo do chão duro, com medo do que poderia acontecer. Então, o Mastermind se juntando com o autocontrole, e aí nós chegamos na nossa 10ª lição. Nós temos que ter uma personalidade atraente. Não porque anseiamos, almejamos ter seguidores, fazer algo no Instagram, fazer algo no YouTube, mas transmitir essa mensagem. Vocês ultimamente devem ter ouvido, visto, que a ferramenta ChatGPT está aí para todos. Mas não esqueçam, pessoas ainda continuam ajudando pessoas. Aí você me pergunta, mas por quê? Do dia para a noite você começou a fazer esses vídeos? Porque agora você está com lives no Instagram? Porque agora você está gravando lives no YouTube? Por que agora? Por que só agora? E eu te respondo. Ponto 1. Como eu estava numa baixa frequência de vibração, eu achava que por falar do conteúdo que eu falo, eu não teria muitas visualizações, eu estaria com 2 pessoas ao vivo, como estou agora, ou com nenhuma no YouTube. E eu dizia, para que eu vou gravar se não tem ninguém me ouvindo? Para que eu vou falar do conteúdo que eu estudei, do livro que eu comprei, que eu perdi noites, que eu deixei de sair, que eu deixei de viajar para estar lendo, para falar para ninguém? Para falar para 2 pessoas. Eu ficava com isso na minha cabeça. E essa era a minha mentalidade escassa. Vocês, caso queiram acompanhar, lá no YouTube, o nome do canal é Gabriel Sávio. E eu comecei a me conectar com pessoas do marketing digital, com grandes influenciadores, e eles me disseram, começa.
errado é quem não começou ainda. Falar para ninguém tá falando quem não tem nada a dizer, e você tem muita coisa a dizer. Já imaginou? Você tem mais de 100 livros em casa, você já terminou 2 faculdades, 3 pós-graduações, está fazendo agora neurociências. Fale, não espere passar num concurso para trazer esse material que você estudou, para fazer valer a pena tudo aquilo que você investiu nos livros, nas mensalidades, nas passagens. Muita gente precisa desse seu conteúdo. E hoje eu dei início. Essa semana, na verdade, voltei aos exercícios, foram explicados, postei alguns vídeos de como eu era mais ativo no jiu-jitsu, no muay thai, na academia, nas forças armadas. Fazia 2 faculdades ao mesmo tempo e me acomodei. Aí eu dizia assim, não... quando eu via um influencer, eu dizia, não, ele está gravando um vídeo porque ele é solteiro. Ele não tem ninguém, é fácil demais gravar um vídeo. Aí eu vi muita gente que é solteira e não grava vídeo. Aí eu deixei de ir para academia, eu dizia, não, ele tá com um corpo assim, e eu também já tive esse corpinho, porque ele tá com 18, 19 anos, testosterona, depois que casou, não consegue. Aí eu me conectei com pessoas que estavam casadas e toda no shape. Aí eu comecei a ver que eram limitações da minha mente, para que eu não continuasse evoluindo, seguindo naquela missão. E então, hoje, eu posso dizer para vocês que, por pouco tempo que eu estou falando com vocês, eu espero que seja um conteúdo que vá te agregar. Porque para te chamar para ir para uma festa, te chamar para ir para uma balada, te chamar para te fazer o que todo mundo faz, ou o que a maioria faz, ou o que a maioria não faz, porque é um desserviço, eu creio que tem muito mais gente. E eu achava que, tipo, eu vou competir com quem faz dancinha no TikTok, eu vou competir com quem fala errado, eu vou competir com quem está na mente dos jovens para eles abandonarem essa cultura. Não. Não. E não. Temos que ser firmes nos nossos propósitos. Muitas pessoas falam que a juventude está perdida. Mas quem é que está falando hoje aqui para a juventude? Eles se renderam naquelas limitações. Ah, porque o jovem está bebendo, está perdido. Ah, porque o jovem está na dancinha do TikTok, está perdido. Então, hoje foram mais 5 lições do Napoleão Hill, completando as 10. Espero que amanhã eu faça a retrospectiva das 5 primeiras, das 5 de hoje e das 6 de amanhã, porque são 16 leis para o sucesso. Hoje nós falamos da iniciativa e liderança, a recapitulação da 5ª, falamos da imaginação, do entusiasmo, do autocontrole, do hábito de fazer mais do que a obrigação e da questão da personalidade. Eu costumo dizer, sim, eu vou deixar para depois falar isso aqui com vocês em outra live, que era uma coisa que eu fazia na escola e os alunos ficavam assim, como eu não pensei nisso antes? Mas isso aí nós iremos abordar em outras lives. Eu espero que vocês sigam o nosso canal no YouTube, contribua, né? Porque não estamos sozinhos. Eu não estou fazendo essa live aqui para mim, eu não estou fazendo essa live aqui para ganhar seguidores, com esse intuito, né? Se essa semente que está sendo plantada hoje, ela germinar, nós começamos a criar um processo infinito. Porque uma semente, ela se torna uma árvore. E você pode me dizer quantos frutos uma árvore pode dar? Não. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, se nós pudermos fazer essa árvore crescer, ficar linda, regar todos os dias e fazer essa energia chegar a mais pessoas,
nós iremos transbordar. Nós iremos transbordar. Eu espero que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser, na nossa próxima live. Obrigado ao pessoal do Instagram, obrigado ao pessoal do YouTube e boa noite.